Olá! Bom, pessoal, no vídeo de hoje, dando continuidade ao último vídeo no qual eu falei sobre o verbo to be, hoje eu gostaria de falar sobre outros verbos que também são igualmente muito importantes, assim como o verbo to be. E que verbos são esses? Eu estou falando do there is e there are. E aí vocês podem estar se perguntando, there is, there are, como assim isso não é o verbo to be, já que a gente tem o is e o are aqui? E não, pessoal, esse aqui não é o verbo to be. A gente vai usar esse verbo there is e there are quando a gente quiser descrever a existência de alguma coisa, e apesar da gente ter o verbo to be, a gente não vai atribuir o mesmo sentido nesse caso. Inclusive, se vocês não tiverem assistido o meu vídeo sobre o verbo to be, eu vou deixar ele linkado aqui embaixo nos cards. Corre lá que o vídeo tá muito explicativo. Nesse caso, pessoal, o is e o are aqui, eles têm um sentido de existência. A gente vai usá-los quando a gente quiser descrever alguma coisa. Descrever o quê? Qualquer coisa, pessoal. Se imaginem na seguinte situação. Vocês estão conversando com algum amigo e vocês querem dar a indicação de um lugar para esse amigo viajar. E aí vocês começam a fazer a descrição de uma cidade que vocês já estiveram. Então vocês falam algo do tipo, a cidade é muito linda, tem praias lindas, tem vários restaurantes, muitos hotéis, muitos bares, também tem um parque super legal. Então, pessoal, esse tem que a gente está usando para fazer a descrição do que tem no lugar, em português a gente usa o verbo ter para fazer descrição de coisas no sentido de existência. Em inglês a gente vai usar o verbo there is e there are para isso. Então, ao invés da gente usar o verbo have em inglês, que é o equivalente a ter em português, a gente vai usar o there is e there are. Então, por exemplo, tem uma praia linda, there is a beautiful beach. Tem um parque super legal, there is a very nice park. Tem vários restaurantes, there are a lot of restaurants. É importante mencionar, pessoal, que em português, quando a gente está fazendo essa descrição, tem uma praia, tem um parque, tem um gato no meu quarto, enfim. Quando a gente usa o verbo ter para fazer descrição de coisas em português, esse verbo, ele perde o sentido de posse, no sentido de eu tenho alguma coisa, ele não tem mais esse sentido, e ele tem um sentido de existência, então ele está descrevendo coisas que existem ou não no lugar. Em inglês, o verbo have, que é o equivalente ao verbo ter em português, não vai ser usado nesse sentido que a gente usa em português. Quando a gente quiser fazer a descrição de coisas no sentido de que existe alguma coisa no lugar, a gente sempre vai usar o there is e o there are nesse sentido de que existe alguma coisa no lugar. Isso é bastante importante de frisar, porque esse erro é um erro muito comum. Então, muitas vezes, quando os alunos estão fazendo a descrição de coisas, é comum eles dizerem have a nice beach, have a park, have a restaurant. E não, em inglês a gente vai usar o verbo have somente quando a gente quiser descrever uma posse. Então, quando a gente quer dizer que algo tem alguma coisa, ou alguma pessoa tem alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma casa, I have a house, ou eu tenho um gato, I have a cat. É claro que o verbo have em inglês também vai poder ser usado em algumas outras situações como um auxiliar, mas eu não vou tratar disso aqui nesse vídeo, tá legal? Então, bom, voltando aos nossos exemplos com there is e there are. There is, a gente vai usar sempre que a gente tiver algo no singular, então there is a nice park. There are, a gente sempre vai usar quando a gente tiver algo no plural. There are a lot of restaurants. Outra coisa super importante de mencionar, pessoal, é que esse there, in there is e there are, não tem uma tradução direta. Então, conforme a gente vai estudando inglês, a gente vê que existe a palavra there no sentido de lá. Porém, esse there no sentido de lá não é o mesmo there que a gente está usando aqui. Ele não tem uma tradução direta para o português, ele existe aqui somente por uma convenção gramatical. Eu sei que muitas vezes esse papo de gramática acaba ficando muito chato para algumas pessoas, mas eu acho importante fazer essa explicação, porque quando eu era aluna, isso era algo que me confundia bastante. Então, eu acho importante fazer esse adendo, tá legal? O there tá aqui somente como uma convenção gramatical, porque em todas as frases em inglês, ou na grande maioria das frases em inglês, a gente precisa de um sujeito. Se esse sujeito não existe, então a gente
precisa cumprir essa função gramatical de alguma forma. É como se ele fosse um sujeito, mas um sujeito vazio. Enfim, não vou me aprofundar em mais explicações, não quero que fique muito chato para vocês, só quero que vocês entendam que ele está aqui para cumprir essa função gramatical. A coisa que eu acho mais legal acerca do there is e there are é que esse verbo vai ter as mesmas regras atribuídas ao verbo to be. Então, no vídeo anterior, eu lembro que eu expliquei para vocês que caso a gente queira fazer uma pergunta usando o verbo to be, a gente precisa colocar o verbo to be como a primeira coisa da nossa frase. E isso vai acontecer quando a gente tem o there is e o there are também, pessoal. Então, caso eu queira fazer uma pergunta, tem um parque naquela cidade? Is there a park in that city? Tem restaurantes naquela cidade? Are there restaurants in that city? Tem um gato na sua casa? Is there a cat in your house? Tem um carro na garagem? Is there a car in the garage? E assim por diante, pessoal. Então, já que a gente vai usar as mesmas regras do verbo to be para fazer uma pergunta, isso também se aplica caso a gente queira transformar as frases em frases negativas. Então, caso eu queira dizer não tem um gato aqui, eu posso dizer there isn't a cat here. Não tem restaurantes na cidade. There aren't restaurants in the city. Nessas frases eu estou adicionando o not, assim como a gente adiciona o not nas frases com o verbo to be, só que estou colocando da forma contraída. Eu poderia não colocar da forma contraída também, mas é importante dizer que a forma contraída é muito comum no spoken English, ou seja, no inglês falado. Caso eu não queira dizer da forma contraída, eu poderia dizer there is not a cat in the house. Da forma contraída, there isn't a cat in the house. Da mesma forma com o plural, there are not restaurants in that city. Não tem restaurantes naquela cidade. Ou there aren't restaurants in that city. Então, pessoal, o there is e there are, claro, aqui a gente está fazendo descrições no tempo presente, presente simples, mas a gente também poderia fazer descrições usando o passado, no sentido de tinha um gato nessa casa, tinha restaurantes na cidade. Eu não vou focar no passado aqui, mas é importante dizer que essa possibilidade também existe, assim como existe a possibilidade da gente fazer descrições futuras sobre algum lugar. Ou seja, o verbo there is e there are, ele vai ter várias formas. A gente pode usá-lo no passado, a gente pode usá-lo no futuro, a gente pode usá-lo no passado perfeito, enfim. Esse verbo tem várias formas gramaticais, tem vários tempos verbais em que a gente consegue aproveitá-lo. Nesse vídeo eu não vou focar nisso, eu vou fazer outros vídeos para falar de como ficaria o there is e there are em outros tempos verbais, mas espero que de qualquer forma vocês tenham entendido. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês as situações nas quais a gente vai usar o there is e there are. Eu falei que a gente vai usá-los na situação na qual a gente está fazendo descrições de lugares, mas não somente descrições de lugares, pessoal. A gente pode usar o there is e there are quando a gente quer indicar a presença de uma pessoa em um ambiente ou a não presença de uma pessoa nesse ambiente. Então eu poderia dizer, por exemplo, there is a person here, tem uma pessoa aqui, or there isn't a person here, não tem uma pessoa aqui. A gente também pode usar esse verbo para falar sobre a existência de um problema. There is a problem we need to solve. Para falar sobre eventos, então there is a concert tonight, tem um show hoje à noite. Enfim, pessoal, as situações são diversas, é um verbo muito útil, bastante comum e vale super a pena estudá-lo mais profundamente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham qualquer dúvida, peço que vocês deixem aqui embaixo nos comentários. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, não deixem de deixar o like aí de vocês, e caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, eu vou deixar um link aqui embaixo também para vocês conseguirem garantir a aula gratuita de vocês, tá legal? Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!